quero colocar a vida do meu esposo aqui nas suas mãos, ó Pai, mais uma vez, na certeza, Pai, que o Senhor fará o melhor, na certeza que o Senhor está trabalhando na vida dele e aquilo que o Senhor colocou em seu coração para presentear o teu povo, Pai. Deus, que o Senhor possa estar envolvendo ele por todos os lados, ó Deus, e que o teu Espírito maravilhoso, o teu Espírito excelente, o teu Espírito Santo possa estar sobre ele agora, meu Pai querido, para que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, abra os nossos olhos, os nossos sentimentos, possa estar todo voltado para ti, Senhor, para aproveitar o momento na sua presença. Nós cremos, ó Pai, abençoamos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E hoje a gente quer falar sobre o estudo da revista. Nós estamos fazendo um estudo e uma análise sobre o caráter de Cristo, né? De um cristão, ou daqueles que precisa se parecer, que tem que se parecer com Cristo, para que possamos ser diferentes. E muitos já foi ensinado, e a lição de número 10 fala sobre Maria. E esta Maria é a irmã de Lázaro, tá? E nós vamos falar um pouco sobre ela, iremos passear além pela Bíblia, para entendermos um pouco mais sobre como é ter um caráter e uma vida de total devoção e adoração ao Senhor Jesus. Como eu falei, não é fácil a gente manter essa chama acesa, manter esse espírito latente em nossos corações. Por que não é fácil? Porque o mundo já é do maligno. Nós automaticamente, quando decidimos ou escolhemos servir a Jesus, você já levanta uma batalha, uma guerra travada contra o seu adversário, que é príncipe deste mundo. Queira você ou não, você é um guerreiro de Deus. E o interessante é que um guerreiro, ele precisa ter também um coração de adorador. Porque Davi era dessa forma, ele era um guerreiro franzino. Quando ele então matou o primeiro gigante, né, a sua primeira batalha era logo com um gigante, mas ele era um adorador, e isso fazia total diferença. E o engraçado é que quando você tem esse perfil de um adorador, as pessoas que olham a você, ou que caminham juntamente com você, elas também seguirão este modelo de adorador. Porque os amigos ou os servos de Davi, quando viu então Davi matar um Golias, eles passaram também a ser matadores de gigante. Então você vê que há uma forma de transferência, de seguir um modelo. Por isso que você tem responsabilidade com quem você é e o que você é, aonde você está, onde Deus tem colocado. Porque as pessoas, elas observam você. E Maria, ela foi parabenizada por Jesus, ao invés da sua irmã Marta, porque ela deu prioridade ao reino de Deus, às coisas de Deus, a ouvir os ensinamentos de Jesus. Certo? Então, um adorador, ele sabe que para conhecer mais e mais o Mestre Jesus, ele precisa se render aos pés de Jesus. Não há como outro lugar que você, adorador, precisa estar, senão
rendido aos pés de Jesus. E Maria sabia disso. E várias outras pessoas da Bíblia, elas perceberam e descobriram este mistério de se render e estar aos pés de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas 8:41. Lucas 8:41. E eu quero chamar a atenção justamente para a parte final desse versículo. Amém? Todos acharam? Estão aí comigo? Quem não achou, só olhar ali no telão. E diz: então um homem chamado Jairo, dirigente, ou em algumas traduções, chefe da sinagoga. Diga comigo, chefe. Esse Jairo, ele era chefe, era alguém de uma patente alta. Veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Um chefe, alguém importante. Tem alguém importante aqui nessa noite? O lugar para você estar é aos pés de Jesus. Tem alguém que não se acha importante? O lugar para se estar é aos pés de Jesus. Ele era um chefe, ele poderia pensar: olha, eu não vou chegar e já me prostrar nos pés de Jesus, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Mas essa é uma característica de alguém que não se importa com os seus títulos, mas se importa em simplesmente adorar e estar aos pés prostrado daquele que pode fazer o milagre. Porque ele buscava um milagre. E se você busca um milagre de Deus na sua vida, preste bem atenção. Se você busca um milagre, eu não sei qual é, o lugar que você precisa estar é prostrado aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ainda além de estar aos pés, ele implora para que Jesus fosse até a casa dele, porque a filha dele estava morta. O segredo é estar aos pés. Um adorador, ele está à frente das pessoas, quando o assunto é gratidão pelo amor de Cristo. Esse adorador, ele está à frente. Este homem estava à frente das pessoas. Talvez ele estava até à frente dos próprios discípulos. Porque já que eu sou um discípulo, eu caminho com Jesus, eu participo de todas as coisas e tenho observado tudo que o mestre tem feito. Mas talvez não teve a oportunidade de estar prostrado nos pés do Messias, de Jesus. Às vezes nós perdemos isso, essa oportunidade. Viemos a cultuar a casa de Deus, ou estamos em casa, porque na tua casa também é um lugar onde você pode cultuar e deve cultuar a Deus. Deve começar na tua casa. Mas você não tem um coração de adorador. Você não tem um coração em se prostrar mesmo em reverência, igreja. Não é em sinal de se humilhar, porque o nosso Deus, ele não humilha ninguém. Mas isso é um sinal de reverência, respeito. Então uma pessoa que tem um coração dessa forma, ele está à frente das demais, anos-luz à frente. Porque esta pessoa, ela tem um coração grato. E Deus, ele ama encontrar pessoas com coração grato. A gratidão é algo extraordinário. Em contrapartida, o espírito contrário, que é a ingratidão, esfria qualquer sentimento e qualquer relacionamento. Não é verdade? Está lá a esposa, faz uma comida tão gostosa, cheirosa, e aí o marido, com aquela fome de leão, ele come e nem dá um elogio, né? Ou é grato: amor, que comida gostosa, você fez algo diferente, você colocou um tempero diferente.
E elas esperam por isso. Mas a fome do homem é tão avassaladora que ele come, ele está querendo saciar a sua fome, né? E assim somos nós muitas vezes. Viemos à igreja, nos alimentamos da palavra do Senhor, dos louvores, dos cânticos, e saímos e nem agradecemos. Saímos com a barriga saciada, com a fome saciada, e nem paramos e falamos: olha, Deus, obrigado, porque o Senhor levantou a vida da Roseli, a vida de fulano, para trazer um abraço até a mim, para trazer uma palavra de conforto. Muito obrigado, Senhor. Gratidão. Maria de Betânia, ela estava agradecida pelo milagre da ressurreição do seu irmão, agradecida porque Jesus estava passando por Betânia e ele decidiu pousar, ficar na casa de Maria. Ela estava agradecida. E daí o texto de João 12. Abra a tua Bíblia, João 12. Essa gratidão, esse carinho que ela tinha pelo Mestre, fez com que Maria fizesse coisas absurdas para aquela época. Absurdas, impossíveis para aquela época. Como outras mulheres, sua devoção ao Senhor não se prendia às limitações, não se prendia às leis da época, às reprovações das pessoas. Sua devoção era tão profunda que a cegava completamente de amor pelo Mestre. Então ela enfrentava, como outras mulheres da época, enfrentavam uma barreira imensa. E olha só o que o texto de João 12 diz: então Maria tomou uma libra, o 3, por favor. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, de grande preço. E segundo os estudos, o valor desse nardo, desse óleo, ele era aproximadamente o valor de um salário anual de um trabalhador da época. Saiba de uma coisa, aqui existe uma chave, um segredo para nós. Separe para o encontro com o Mestre o teu melhor. O melhor que você puder dar. Eu não sei por quanto tempo que de repente ela guardou. Talvez ela começou a juntar desde quando então Jesus talvez ressuscitara o seu irmão. Não sei por quanto tempo ela guardou aquele nardo, aquele óleo. E o texto continua dizendo: e ela então ungiu os pés de Jesus. Em algumas outras versões diz que ela ungiu Jesus, tua cabeça, o teu corpo, e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu do aroma, do cheiro daquela essência, daquele óleo. Sabe o que isso me traz? Que você, que tem esse coração de adorador, que não se importa com quem está do teu lado, que não se importa com as condições, com as circunstâncias, quando você separa o melhor que você tem, a melhor adoração, por mais que veio de você, mas começa a incendiar todo o ambiente, e todas as pessoas que estiverem ao teu lado, que estiver presente, pode participar e sentir essa devoção, essa adoração, porque adoração é isso, é uma essência que sobe até as narinas de Deus. Isto é a sua adoração, e é dessa forma que chega até Deus,
como um perfume, como um aroma suave. E eu tenho certeza de que quando você sente um cheiro de um perfume gostoso, de algo gostoso, de uma comida, te traz boas lembranças, te extrai do teu rosto um sorriso, não é verdade? Eu imagino Deus quando Ele inspira a tua adoração, eu imagino que Ele dá aquele sorrisinho, dizendo: como é bom, como é prazeroso saber que a minha igreja guarda o melhor para mim, a mais pura da adoração. Isto é sério. Isto é sério. E ainda continua o texto no 4. Mas um dos discípulos, olha só, sempre haverá alguém com um olhar de reprovação para você. Shirley, você adorando desse jeito, parecendo uma doida? Que isso? Para que essa extravagância toda? Aquela mulher, ela sofreu exatamente isso. Ela estava na casa dela, o Messias estava na casa dela, o óleo era dela, tudo era dela. E nem por isso ela deixou de ser alvo dos olhares críticos da época. 4. Mas um dos discípulos, Judas, o traidor, que mais tarde trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Ele então levanta uma questão aí, pondo em dúvida a adoração daquela mulher. Quantas vezes acontece isso com você? Quantas vezes você é alvo de uma piada, de mau gosto? Você é ridicularizado ou ridicularizada? Lá vai a crente com a Bíblia debaixo do braço, tentando contaminar a sua adoração, tentando invalidar a sua adoração. E o 6 disse, ele disse isto, há um esclarecimento aqui. Ele disse isso, Judas, não porque ele tivesse cuidado com os pobres, não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, ele cuidava da parte financeira, né? Ele que tinha, que carregava a bolsa, o lugar onde era guardado as ofertas, o dinheiro. Ele tirava o que nela era lançado. O que nela era lançado. Vem aqui comigo, olha só. Existe o altar, o lugar onde você deposita o seu dízimo e a sua oferta. O gasofilasto, né? Que era um lugar, esse nome era um lugar do templo chamado gasofilasto. Hoje nós colocamos como um lugar onde depositamos, né, a nossa oferta. E nesse lugar era um lugar onde que era ofertado a Deus as coisas. Mas existe um outro altar, um outro gasofilasto, um outro lugar onde que você entrega a sua adoração, a sua oferta, e que sempre existirá alguém que está pronto para roubar isto. Satanás. Quando você chega diante do altar do Senhor, entrega então a sua adoração, o seu perfume, o seu nardo, o seu óleo. Satanás está de olho. Ele está de olho para tentar, com um vacilo teu, roubar a tua adoração. E como é que ele faz isso? Ele vai tentar invalidar a sua oferta. Ele vai dizer assim: Dani, você não pode fazer isso. Sabe por quê?
porque você está em débito com o Senhor. Você deve dízimo, você está com um problema dentro da tua casa, com teu marido, você está brigado com o seu filho, você está com um problema com o irmão da tua igreja, ele começa a tentar invalidar, e você compra aquela ideia. Estão entendendo? Digam amém. Amém? Aqui, se você não estiver entendendo, ele pode estar exatamente invalidando o culto de hoje na sua vida, porque para isso ele veio. Ou a palavra é mentirosa? Ele veio para matar, roubar e destruir. É para isso que ele veio. Ele está fazendo o trabalho dele, e o teu trabalho é orar e vigiar. Não basta orar se você não vigiar. Aquela mulher, ela não deixou perder aquela adoração, aquele ato de amor e de adoração e de devoção ao mestre, porque o próprio Jesus repreendeu isso. O próprio Jesus repreendeu aquela seta. 7. Jesus respondeu e disse: deixe-a. Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Deixe-a. Vós sempre tereis os pobres, mas a mim nem sempre tereis. E é sério, porque quando Deus começou a trazer essa ministração, ela não veio em um dia só, ela foi vindo em fragmentos, e eu queria terminar logo, porque eu precisava juntar todas essas peças. Mas foi 2 semanas Deus trazendo ministrações em cima de ministrações, e eu falo: Senhor, como é que eu vou conseguir montar esse quebra-cabeça? Porque é assim. Uma coisa é certa: sempre existirá uma chama ardente num coração de um adorador. Ele não sabe explicar, mas essa chama, ela arde, ela queima, ela consome, e o único objetivo desse adorador é de se aproximar aos pés. A oportunidade que ele tiver, ele vai estar aos pés. Se acordo de madrugada, opa, talvez o Senhor me despertou, vou orar, vou estar aos pés. Vou dirigir, estou indo para o trabalho, vou estar em intercessão, vou estar em oração. Ele sempre busca uma oportunidade em estar aos pés. E olha o que é mais interessante, que lá em Êxodo 33:11 encontra-se a história de um jovem chamado Josué. E Josué também, nessa época Jesus não havia sido revelado como filho, mas olha o que é interessante, e aqui encontramos uma semelhança daquele que tem um coração de adorador. Êxodo 33:11, olha só, vou ler lá. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas, escute comigo, o seu servo, o servo de Moisés, ou seu servidor, o jovem ou o mancebo chamado Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Ele ficava aos pés da tenda, porque ele sabia, Josué sabia, que dentro da tenda era o lugar onde que Moisés falava face a face com Deus. Todos iam de volta para o arraial, todos entravam de volta para suas tendas, para suas casas, mas Josué não. Ele ficava ali. Talvez se eu ficar aqui, aos pés, na porta da tenda, talvez eu possa ver Deus, talvez eu possa ouvir Deus me convidar a entrar na tenda,
Talvez, não sei, talvez, mas eu vou ficar aqui. Ele não se apartava da tenda. Custe o que custar, ele mantinha ali. Ficava ali. Ele queria mais, como Maria de Betânia, que desejava estar aos pés de Jesus, assim era Josué. Ele queria estar aos pés da tenda onde a glória do Senhor se manifestava. Esse é o coração de um adorador. Não há cansaço, não há peso, não há luta. Ele pode estar no chão, ele pode estar completamente derrubado, mas ainda esta chama arde no seu coração. Ainda ele encontra forças para adorar. Ainda ele sabe e ele crê no seu coração que o Redentor dele vive. E qualquer momento ele se levantará novamente, como um matador de gigantes, como um guerreiro, como um adorador. Eu quero trazer aqui um comparativo de tempo para você, sobre devoção e adoração. Quero levar você a um estilo de adoração de uma época antes de Jesus. Como que era essa adoração? Já que Jesus ainda não havia sido revelado. E eu quero fazer esse comparativo antes de Jesus, durante Jesus e o dia de hoje. Aonde estamos errando? Aonde precisamos melhorar? O que temos de vantagem e de desvantagem? A adoração antes de Jesus, justamente nessa época, quando o povo sai do Egito, ela era restrita, não era para todos. A adoração, ela exigia rituais, preparativos, exigia uma data de quando e como poderia adorar. E quando fala de sacrifício, não é simplesmente o ato de sacrificar um animal. Não era qualquer pessoa que sacrificava. O corte do animal era preciso, porque se o sangue em contato com a carne acontecesse, ele não era aceito. Exigia um cuidado com esses rituais. Então veja a dificuldade em adorar a Deus naquela época. Estão entendendo? Estão comigo? Amém? Existia uma dificuldade. Deus exigia tudo isso. Precisava ser perfeito. E por quê? Porque Ele aponta tudo isso para Jesus, mostrando que o sacrifício de Jesus seria perfeito, e foi perfeito como Ele exigia do sumo sacerdote. No Antigo Testamento, os levitas, a tribo de Levi, que foi separado para cuidar de tudo aquilo que era referente ao templo, aos utensílios. Olha só, a única coisa que os levitas podiam dar a Deus eram seus ombros para carregar a glória do Senhor. Eles davam os seus ombros, porque a glória de Deus, ela estava simbolizada e estava ali representada pela Arca da Aliança. Era o maior símbolo daquela época, da presença de Deus na terra. E os levitas, somente os levitas, que precisavam estar com uma vida diante de Deus, podiam dar os teus ombros, porque então eles colocavam o varal, a vara sobre a arca, levantava e encaminhava, e levava e conduzia a arca, a presença de Deus. Isso era antes de Jesus. O sumo sacerdote precisava estar coberto de sangue dos animais oferecidos a Deus para entrar até a presença de Deus. Isso era adorar a Deus na época. Exigia todo um preparativo, um cuidado.
e passando e pulando, tirando uma cola, voltando então para a época de Jesus. Ainda permanecia-se os rituais, ainda exigia-se ofertas de animais, de cereais, na época de Jesus, quando Jesus veio. Ainda conservava todo o estilo, mas estava corrompido naquela época. Estava corrompido pelos sacerdotes da época, porque eles visavam o superfaturamento, eles visavam lucro, eles visavam dinheiro. As pessoas vinham de longe, trazendo os seus animais para ofertar a Deus, e chegavam lá, eles olhavam, o sacerdote olhava, não, Deus não vai aceitar, precisa comprar outro animal. E aí o povo ia lá, deixava aquele animal de lado, comprava um outro por preço absurdo para sacrificar a Deus. E é por isso que Jesus se irritou nessa época e chama eles de guias cegos, em Mateus 15:14. Jesus surta, mas enquanto Jesus caminhava e falava do Evangelho, Jesus então passa a ensinar e a mostrar uma alternativa de adorar a Deus. Já que Ele era o Filho de Deus, Ele era o caminho, a verdade e a vida. Então Ele começa a ensinar as pessoas: olha, eu sou o que foi enviado pelo Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E algumas pessoas da época começou então a novamente acender essa paixão e esse fogo de querer adorar a Deus, porque estava impossível adorar a Deus com todas essas restrições e com toda essa politicagem. Mas para que esse novo modelo de adoração da época de Jesus fosse aceito, as pessoas da época que estavam aceitando aquilo que Jesus ensinava, primeiro, elas precisavam fazer 3 coisas. Primeiro, aquelas pessoas precisavam crer nos ensinamentos de Jesus, porque aparentemente vinha contra tudo aquilo que os fariseus e saduceus falavam, e a briga maior era isso. Então, eles precisavam crer. Todavia, se eles crescem, a segunda coisa era automático, eles enfrentavam uma briga contra os fariseus. Eles ficavam contra os fariseus. Se eu aceito os ensinamentos de Jesus, automaticamente eu vou enfrentar também uma batalha contra os fariseus, os detentores da lei, os conhecedores da Torá da época. E a terceira coisa, eles precisavam quebrar os protocolos judaicos vividos há muitos anos, desde a época de Moisés, desde a época de Moisés. Isso era um grande desafio. E eu quero te falar um detalhe. Você acha fácil? Não era fácil. Se fosse fácil, Jesus não teria sido traído pelos teus, entregue, julgado pelos teus, pelos próprios judeus. Não era fácil. Era tão difícil isso, seguir e aceitar esse modelo de Jesus, essa loucura que esse suposto Messias, que se intitulava Filho de Deus, ensinava na época, que os próprios discípulos traíram, negaram. Tamanha dificuldade era. E o que era mais difícil, eu quero que vocês entendam aqui um ponto, é que as pessoas que conseguiram fazer como esta mulher fez, como a outra mulher,
aquela que era a prostituta, que também lavou os pés de Jesus. Para fazer tudo isso, quando eles conseguiram fazer tudo isso, um detalhe: o Espírito Santo de Deus não habitava dentro deles. Isso torna as coisas muito mais difíceis. Sabe por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando, morando em nós, e o Espírito Santo nos dá total certeza do que estamos fazendo. Ele nos revela o caminho, Ele nos guia em todo o caminho, em toda a verdade, em todo o juízo. Antigamente não. Era por sua conta, Dani. Era por sua conta. Se você crê realmente que eu sou o Messias, você vai demonstrar isso em ações. Você vai demonstrar isso em ação. Talvez te perseguirão e te matarão por isso, como foi feito. E a pergunta é: como tem sido a nossa adoração? Temos oferecido o melhor para Deus? Temos quebrado protocolos atuais da nossa época? Por amor ao Evangelho? Como tem sido? Analisa juntamente comigo. Analise, eu e você, vamos analisar. Como tem sido o estilo, o modelo de devoção e adoração sua hoje? Hoje nós vivemos uma outra realidade. Por meio de Cristo fomos feitos levitas, fomos feitos sacerdotes, fomos feitos reis, somos eleitos, e toda a promessa de Êxodo 19, ela se cumpre em 1 Pedro 2,9. Toda uma promessa essa de te transformar em uma nação eleita, um povo, um sacerdote. Você é um sacerdote, você é uma nação, uma geração, você é raça escolhida. Tudo isso se faz hoje na sua vida. Deus te constituiu como um levita, como um adorador. E em 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita. Diga comigo: eu sou geração eleita para os dias de hoje. Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a Bíblia. Você reconhece isso, que você estava em trevas? Quando nós, antes de termos Jesus, a luz do mundo, nós vivíamos em trevas. Mas Ele te chamou. Por isso que é diferente a tua adoração, e deve ser diferente a tua adoração hoje. Você pode entrar no Santíssimo Lugar, porque você é sacerdote, raça, povo escolhido de Deus. Ele estendeu essa promessa a nós, gentios, uma promessa que foi dada ao povo de Deus. Ele estendeu a você, a mim. E hoje, vivendo esta promessa, nós podemos dar muito mais do que simplesmente os nossos ombros para Deus. Nós podemos dar o coração em adoração. Nós podemos dar o nosso corpo vivo, como templos vivos de adoração a Deus. Eu não sei se vocês conseguem entender a gravidade de tudo isso. Antigamente existia e exigia-se muito. Hoje não exige muita coisa. Exige simplesmente que você o aceite. Antigamente os levitas precisavam apenas dar os seus ombros.
Hoje você pode dar o teu coração como adoração. Hoje você pode dar o seu corpo como adoração, a sua vida. Sabe por quê? Porque hoje você é um templo vivo. Aquilo que era restrito à arca da promessa de Deus que os levitas levavam, hoje você conduz essa glória, a presença de Deus dentro de você. E sabe de uma coisa? Aos condutores da glória de Deus nos dias de hoje, aonde você passa, aonde você entrar, se ali houver trevas, ela tem que sair. Se ali houver demônios, espíritos malignos, enfermidades, eles têm que se curvarem, porque você conduz a glória e a presença de Deus. Quando a arca do Senhor, ela foi roubada pelos inimigos, e ela foi colocada dentro de um templo profano de Dagon, a Bíblia conta que, por várias vezes, os deuses, como Dagon, a própria estátua, ela caía, ela tinha que se prostrar diante da arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Todos têm que se prostrar. Não existe principados ou potestades que resistem à presença e à glória de Deus sobre a tua vida, porque Ele te fez sacerdote, condutores, e você precisa tomar essa palavra como uma promessa e viver, porque ou tudo isso se prostra, ou você muitas vezes é que tem que se prostrar. Jesus é o cabeça desta glória. Nós somos o corpo que conduz a presença dEle. Você e eu, entendendo e conhecendo essa palavra, e tendo este coração de adorador, conduzindo a glória do Senhor, nós podemos trazer o céu à terra. Porque você é o corpo, vocês são os pés que anunciam o Evangelho. Você é a mão de Cristo posta sobre o enfermo. Você traz o céu à terra. Você dá continuidade. Como igreja nós damos continuidade à obra e o ministério de Jesus. Aleluia. Não existe mais tenda, não existe mais a arca, nada. Não existe mais véu. Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de estar coberto de sangue, não, nada disso mais precisa hoje. Sabe qual é a característica de um adorador? Ele tem fome e sede por Deus, ele tem fome. Um adorador genuíno, ele é marcado com uma ferida de fome e sede por justiça, pela palavra de Deus. Deus marca, e é esses que Deus busca. E a Bíblia fala que os olhos de Deus passeiam por toda a terra, e Ele passeia, e Ele olha o coração, Ele vai olhando o coração, e quando Ele encontra um coração que tem essa marca de fome, de sede, ali Ele para, e Ele fala: encontrei os meus verdadeiros adoradores. Moisés tinha tanta fome, tanta sede, de querer Deus, de querer ver Deus, a sua agonia era tão grande, que ele disse para Deus: mostra-me o teu rosto, deixa-me ver a tua face. Deus fala para ele: ah, Moisés, homem nenhum que vê a minha face, contemplar a minha face, viverá. Mas a fome dele, a sede dele, o desejo dele era tão grande. E é esses que Deus busca, que Deus falou para ele: olha,
Eu vou passar, mas você vai me poder ver de costas. Vou cobrir com a minha mão o seu rosto, para que quando eu passar, você me contemple apenas de costa. Quando Deus olha você, encontra em você um coração desse que tem tanta fome, tanta sede, de querer ver milagres, de querer ver vidas transformadas, de querer ver um evangelho puro, genuíno, transformador. Deus fala assim: olha, vou revelar a você, eu vou mostrar a você. E então a palavra dele que fala, que obras maiores vocês farão, passa a ser acontecer, passa a ser válido na minha vida e na tua vida. Mas a glória de Deus, ela é pesada. Ela é pesada. Por isso que eu preciso que você entenda, eu preciso entender isso, porque é em conjunto que poderemos suportar o peso da glória de Deus. Homem sozinho nenhum consegue resistir isso. Os homens da atualidade que buscam e que tentam a glória só, eles se corrompem, se sucumbem. Sabe por quê? Porque entra neles o espírito de altivez. Eu sou, eu faço o milagre. E o Espírito de Deus, ele não veio e não foi repartido para exaltar mais um homem, mesmo que esse seja grandemente ungido por Deus. O Espírito de Deus foi repartido em um corpo para que a igreja trabalhe em unidade. Se você entender isso, se eu entender isso, nós juntamente suportaremos o peso da glória de Deus. Não é o único querubim que segura e sustenta o trono de Deus. Não é o anjo da mais alta patente que consegue resistir e segurar e sustentar o peso do trono de Deus. Não. Existem vários querubins para sustentar. Você sozinho não consegue. Olhe para a pessoa do teu lado. Você precisa dessa pessoa. Você precisa ajudar ela. E ela precisa te ajudar a vencer e a suportar essa glória. E para cada vez mais a glória de Deus, quando começar a vir sobre as nossas vidas e se manifestar, nós seremos e iremos ver milagres e maravilhas acontecendo. Primeiramente precisamos permitir, e aí é você e Deus, que o teu caráter seja moldado. A arrogância precisa sair, a dureza de coração precisa sair, o egoísmo, não, eu sou santo, precisa sair. Aquele irmão que você olha, que mais você fala, meu Deus, eu não tenho paciência mais, é esse que Deus quer que você ande, caminhe, porque pode ter certeza que tem muito desse irmão, dessa pessoa em você. Nós somos tão egoístas que não conseguimos enxergar isto. Eu preciso de você, com todos os seus problemas, com todas as suas limitações, com todo o seu caráter que foi moldado outrora pelo mundo. Eu preciso de você, e você precisa de mim, com a minha loucura, com o meu, eu preciso, e um precisa do outro. Talvez assim, um pouco de loucura aqui é o necessário para você então fazer o evangelho explodir. Talvez você é muito quietinha, talvez a sua forma mais quieta em mim trará mais firmeza nas palavras,
mais segurança. E eu gostaria que você então fechasse os teus olhos. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro. Oh Deus, isso é o que nós buscamos, ó Pai. Isso é o que nós corremos sem parar, sem se cansar, dia e noite, noite e dia, ó Deus, em busca da Tua presença em nós. É ela que nos sustenta, é ela que é o alimento, é ela que é, Deus, o que necessitamos, o ar que respiramos. É isso, ó Deus, que precisamos entender. É isso que precisamos respirar. A Tua presença, a Tua glória. Por onde passarmos, ó Deus, esse é o desejo, ó Deus, meu desejo, o desejo da Tua igreja, Pai. Implante isso em nossas mentes, implante isso, ó Deus, em nossos corações. Traga, Senhor, a certeza de tudo isso, ó Pai, e a confirmação dia após dia, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.